vai me ajudar a gravar o vídeo de hoje e também vai ajudar a fazer um contraste, né? O nosso tema hoje é ideologia. Nos anos 80, os grandes cantores do rock brasileiro, talvez da música popular brasileira, o Cazuza já cantava: ideologia, eu quero uma para viver. Mas e hoje, 30 anos após essa música, será que existem ideologias? Será que todos nós temos uma ideologia? E afinal de contas, o que é uma ideologia? Então, para o começo de conversa, muitas pessoas podem dizer que as ideologias morreram, podem dizer que acabaram essas ideologias, mas na verdade é uma só. As ideologias estão mais vivas do que nunca. E todos nós temos uma ideologia. Podemos não saber o nome dessa ideologia, podemos não ter lido os livros, podemos não conhecer os autores, mas tudo aquilo que a gente fala, as nossas visões de mundo, as nossas opiniões, são marcadas, são diretamente influenciadas por um viés ideológico. Por isso ideias como, por exemplo, escola sem partido, escola sem ideologia, são, filosoficamente falando, absurdas, porque trata-se apenas de você substituir uma ideologia por outra, e geralmente por uma outra ideologia mais conservadora. Por isso, nesse vídeo, a gente vai tentar esclarecer algumas dessas questões. E para começo de conversa, eu tenho que deixar claro que o termo ideologia é um dos termos mais difíceis de definir ao longo de toda a história da filosofia, de toda a história das ciências sociais. E talvez a dificuldade de se definir ideologia é justamente a dificuldade de se entender que todos nós temos uma ideologia. Por isso, no início de conversa, eu gostaria de dizer que ideologia corresponde basicamente ao quê? A um conjunto de ideias que dá origem a todas as nossas ações, a todas as nossas práticas. Mas isso é muito pouco. Por isso, vamos para o quadro que eu e o Anderson vamos ajudar a... Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia é uma história. O termo ideologia tem uma história e, como todas as palavras, sofreu modificações ao longo dessa história. Talvez uma das primeiras vezes que a gente tem uma ideia de ideologia aparecer seja com um pensador inglês, Francis Bacon, mais conhecido por nós como Chico Toicinho, que em 1620 ele escreve, não usando a palavra ideologia, mas ele escreve sobre ídolos. Vai dizer que existem falsos ídolos que são basicamente o quê? Ideias que atrapalham o nosso conhecimento, que atrapalham o nosso entendimento sobre o mundo. E esse termo fica parado durante muito tempo. Até que um francês, de nome basicamente impronunciável, Antoine Destoux-Letras, vai escrever um livro belíssimo chamado Elementos de Ideologia, aquele que seja talvez o significado mais próximo da verdade da palavra ideologia, dizendo que ideologia trata-se do quê? Da ciência que estuda a origem das ideias. Curiosamente falando, apesar da definição estar corretíssima, a maneira como pensa Destoux-Letras sobre ideologia acabou caindo em desuso, né? Porque a partir de então a ideologia não foi entendida desse jeito. Napoleão Bonaparte, por exemplo, em 1812, no discurso que ele proferiu na França, ele vai dar uma conotação diferente ao termo ideologia, dizendo que ideologia é basicamente o quê? Ideias falsas, ideias utilizadas para enganar as massas. Inclusive a gente sabe que Napoleão Bonaparte criou sobre si mesmo uma ideia, uma visão ideologizada, né? Como um grande homem. E curiosamente falando, a gente sabe que de repente eu não era tão grande homem assim, mas isso não vem ao caso. Augusto Comte, no livro Elementos da Filosofia Positivista, entre 1830 e 1842, também utiliza a palavra ideologia, e aí atribui um sentido muito próximo àquilo que Destoux-Letras já falava anos antes. E talvez quem vai popularizar então a expressão ideologia é o filósofo alemão Karl Marx, que, como a gente sabe, está entre os mais odiados e os mais amados de toda a história, e ele vai atribuir um sentido completamente negativo à palavra ideologia, pensando em ideologia como uma visão distorcida da realidade, geralmente a ideologia das classes dominantes, embutida nas classes dominadas como maneira de enganar e distorcer a realidade. Em 1929, um outro pensador alemão, Karl Marx, vai aproximar mais ou menos o termo ideologia do que a gente tem de hoje no livro Ideologia e Utopia, colocando para nós o quê? Que existem duas maneiras de se pensar em ideologia. Podemos falar em ideologias particulares e ideologias totalizantes. Ideologias particulares como ideologias de pequenos grupos, ideologias, visões de mundo de grupos específicos. Ideologias totalizantes como grandes ideologias, grandes visões de mundo que marcam completamente uma época. Partindo dessa ideia de Karl Marx, e usando também o pensamento de um outro professor, o Andreas Hellwood, a gente pode pensar o seguinte: existem as ideologias políticas que chamamos de ideologias políticas clássicas,
e as novas ideologias políticas. Essa distinção é interessante. Dentro das ideologias políticas clássicas, a gente tem as ideologias totalizantes, as grandes visões de mundo, preocupadas com questões econômicas, com questões políticas, e aí nós temos o liberalismo, que começa talvez lá com John Locke, com Adam Smith, grandes pensadores importantes, o socialismo e o comunismo, muito atrelados a pensadores como Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, o anarquismo do Sr. Proudhon, do Mikhail Bakunin, o conservadorismo, que é uma ideologia, embora os conservadores costumam achar que eles não têm ideologia, mas o conservadorismo é de fato uma ideologia, e o fascismo, que parece, curiosamente, está voltando hoje na figura dos novos fascistas, mas o fascismo também é uma ideologia. Todas essas, embora elas possam às vezes se misturar, se confundir, e possam ficar meio próximas uma das outras, mas aqui nós temos ideias, visões de mundo totalizantes, que se tratam de termos políticos, termos econômicos que englobam a sociedade como um todo. São ideologias que marcam o século XVIII, o século XIX, e agora nós temos então as novas ideologias ou as novas ideologias políticas, que ao contrário das ideologias políticas clássicas, são ideologias políticas que não estão tão preocupadas com grandes questões políticas e econômicas, mas estão preocupadas sobretudo com questões do tipo a melhor forma como as pessoas devem viver as suas vidas. E aí nós temos o feminismo, uma ideologia específica, uma ideologia particular, que vai colocar uma maneira adequada como as mulheres devem viver as suas vidas. O fundamentalismo religioso, que infelizmente tem crescido muito nesse início do século XXI, eu gostaria de aproveitar agora o espaço e mandar toda a nossa solidariedade ao povo francês, que mais uma vez sofreu com um atentado terrorista, que no ano de 2016, infelizmente, tem sido meio sistemático na Europa e na França. O ecologismo, que também é uma ideologia que tem caracterizado o século XX, esse início do século XXI, sobretudo atrelado, obviamente, ao crescimento dos desastres ambientais, e o multiculturalismo, que é uma nova ideologia muito típica do século XXI, que vai pregar, entre outras coisas, a possibilidade de que pessoas de diferentes culturas, de diferentes religiões, de diferentes orientações sexuais possam e devam viver todos de maneira junta, que a diversidade é uma das coisas que mais enriquece a experiência humana. Eu nunca consigo fazer isso. De qualquer forma, gente, o que a gente consegue ver com tudo isso? Que as ideologias estão vivas. Que as pessoas, quando falam, quando expressam suas opiniões, estão falando ou, de repente, a partir do feminismo, ou a partir do fundamentalismo religioso, ou a partir do ecologismo, ou a partir do conservadorismo. Trata-se, é claro, de nós entendermos de onde vêm esses discursos e das pessoas que falam, saber, então, se identificar dentro dessas questões aqui. Mas pelo fato do indivíduo não saber qual é a sua ideologia, isso não significa de forma nenhuma que ela não exista. Tudo bem, galera, esse era o tema da aula de hoje. Espero ter esclarecido algumas questões, espero que vocês gostem. Quem curtiu, dá um like aqui no canal, se inscreve. Quem não gostou, pode colocar aí embaixo também o porquê. E o objetivo é justamente esse. Um abraço para todo mundo. Valeu!